Salve galera, meu nome é Vinícius De Simone, sou professor de Ciências e Biologia. Estamos fazendo essa série de vídeos corrigindo e comentando questões do Enem, lembrando também alguns assuntos da biologia para o ensino médio. E aliás, alguns assuntos aqui que nós já vimos, e esse vídeo que a gente vai fazer hoje, ele também é um assunto visto lá no ensino fundamental. Então se você é meu amigo lá do ensino fundamental, continue nesse vídeo, que esse assunto também é importante para você. Se você está gostando dessa série de vídeos, se você tá curtindo, dá o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, assim você nos ajuda e estimula a continuar fazendo essa série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre mais um desequilíbrio ambiental. Perceba que, quero chamar a atenção de você estudante, que desequilíbrios ambientais são um dos assuntos mais cobrados no Enem para a biologia. E até porque desequilíbrios ambientais ele pode estar relacionado com outras disciplinas, como química, geografia. Então ele é um assunto extremamente cobrado no Enem. Em vídeos anteriores a gente já falou sobre alguns desequilíbrios ambientais. A gente tem vídeos falando um pouco sobre eutrofização, a gente tem vídeos falando sobre lixiviação, erosão. Todos esses conceitos são de desequilíbrios ambientais. Então, novamente, hoje a gente vai falar de um outro desequilíbrio ambiental que foi cobrado na prova de 2019. Então, perceba que é um assunto bastante cobrado e a gente vai direto para esse assunto. O desequilíbrio ambiental que a gente vai falar hoje é a chuva ácida. Você já deve ter ouvido falar sobre chuva ácida, como eu falei, lá no ensino fundamental também é trabalhado um pouco esse conceito. E hoje a gente vai relembrar um pouco o que é chuva ácida e alguns macetezinhos para você ficar mais esperto na hora de fazer a prova do Enem. Então o desequilíbrio ambiental de hoje é chuva ácida. Quando falamos sobre acidez, está relacionado ao pH. E o que é o pH? O pH é uma escala de 0 a 14 e essa escala demonstra as soluções que consideramos ácidas, as soluções que a gente considera alcalina ou básica e as soluções que são neutras. Então essa escala vai de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é essa solução. E quanto mais próximo de 14, mais básico é essa solução ou mais alcalino é essa solução. O pH neutro é o pH 7. Então, essencialmente, quando a gente falar de pH neutro, está falando de pH 7. Abaixo de 7 a gente já considera um pH ácido, acima de 7 a gente já considera um pH alcalino ou um pH básico. O nosso sangue, por exemplo, o sangue dos seres humanos, ele tem um pH próximo de 7,4. Ele pode ter algumas alterações relacionadas a se ele é um sangue arterial ou se ele é um sangue venoso, porque o sangue venoso ele contém maior quantidade de gás carbônico. Quando reage com a água, o gás carbônico quando reage com a água, ele forma o ácido carbônico. Então, o nosso sangue venoso que contém maior quantidade de gás carbônico, ele é considerado um sangue um pouco mais ácido por conta dessa quantidade de gás carbônico. Mas essencialmente, na média a gente coloca que o pH sanguíneo ele é de 7,4. Então aí próximo da neutralidade, onde o pH neutro de fato é o pH 7. Nosso sangue, inclusive, ele pode ser considerado uma solução tampão. O que é uma solução tampão? Uma solução tampão é uma solução que não altera muito o seu pH. E o nosso sangue precisa ser essa solução tampão para não permitir a grande variação no nosso pH. Por exemplo, se o nosso pH chegar a 6,8, nós já estamos em risco de morte. Assim como se o nosso pH estiver em 7,8, nós também estamos em risco de morte. Então, é importante que o nosso sangue ele trabalhe nessa proximidade de 7,4 no seu valor de pH. O nosso assunto hoje não é sobre pH do sangue, o nosso assunto hoje é sobre chuva ácida. Eu dei esse exemplo a respeito do sangue para você entrar mais no clima a respeito desse assunto. A chuva, diferente do nosso sangue, ela vai ter um pH inferior. A chuva geralmente ela tem um pH em torno de 5,6. Você já viu, nós já vimos aqui que o pH neutro é um pH 7. E a chuva normalmente, esqueça a chuva ácida por enquanto, a chuva normal, geralmente ela tem um pH de 5,6. Por que ela tem um pH abaixo da neutralidade? Inclusive,
A água destilada, que é uma água pura, que é uma água que passa pelo processo de destilação e fica somente a molécula de H2O, a água destilada ela tem um pH neutro de 7. Agora a chuva normalmente ela tem um pH de 5,6. Isso ocorre porque na nossa atmosfera a gente tem gás carbônico. Então, quando esse gás carbônico reage com a água da chuva, forma o ácido carbônico, aquele mesmo ácido que também está no nosso sangue venoso, e agora ele passa em contato com a água da chuva, ele está presente na água da chuva. Então, por isso que o pH da chuva normalmente ele já é um pH considerado ácido de 5,6. Mas a chuva normalmente a gente não vai chamar de chuva ácida, é apenas uma chuva. Quando nós falarmos de chuva ácida, significa que essa chuva ela tem um pH abaixo do pH normal da chuva. Então, abaixo de 5,6, se eu tenho uma chuva com pH abaixo de 5,6, é essa chuva que eu vou chamar de chuva ácida. Então, apesar da chuva ácida também estar relacionada com fenômenos naturais, como o processo do vulcanismo, geralmente quando ela é trabalhada, seja na prova do Enem, seja em vestibulares, em concurso, ou até naquela prova de biologia ou de ciências que você está estudando, geralmente a chuva ácida ela vai estar relacionada a regiões industrializadas. Porque onde eu tenho uma concentração muito grande de indústrias, eu tenho uma queima muito grande de combustíveis fósseis, aqueles derivados do petróleo. E essa queima de combustíveis fósseis acaba gerando tanto óxidos de enxofre quanto óxidos de nitrogênio. E esses óxidos reagidos com a água da chuva vão formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Ácido sulfúrico para óxidos de enxofre e ácido nítrico para óxidos de nitrogênio. E esses ácidos são mais fortes do que o ácido carbônico, por exemplo. Então eles vão tornar a chuva ainda mais ácida do que normalmente ela é. E aí que nós vamos chamar essa chuva com pH abaixo de 5,6 de chuva ácida. Aqui no Brasil a gente tem a cidade de Cubatão, lá na região sudeste, próxima de São Paulo, e essa cidade de Cubatão, lá pelos anos 80, ela registrou chuvas com pH de 4,6, 4,8, e algumas regiões do Brasil, assim como Cubatão, também já registraram chuvas com pH mais ácido do que o normal, e é isso que a gente vai chamar de chuva ácida. Agora vamos falar um pouco dos efeitos da chuva ácida. A chuva ácida, quando ela cai nas folhas dos vegetais, acaba fazendo com que esses vegetais percam suas folhas. Então eu posso ter prejuízos nas florestas e posso ter prejuízo também econômico. Se eu sou um agricultor e tenho uma plantação de tomate, cai uma chuva ácida, essa chuva ácida vai danificar a minha plantação. Então também posso ter um prejuízo econômico. Além de perda das folhas dos vegetais causados pela chuva ácida, eu também posso ter uma acidificação do solo. E aí numa acidificação do solo, num processo de lixiviação, num processo erosivo, essa acidez também pode escorrer para rios, lagos, ou até mesmo se a chuva ácida cair diretamente em rios e lagos, ela também vai acidificar a água desse ambiente, tornando imprópria, inclusive para alguns seres vivos. Além de, para nós seres humanos, a chuva ácida também está relacionada a alguns surgimentos de doenças respiratórias. Então eu tenho prejuízos para a saúde humana, eu tenho prejuízo na agricultura, eu tenho danificação das florestas, eu tenho um aumento da acidez em rios e lagos, prejudicando a fauna desse ambiente. E eu também posso ter um processo de corrosão em construções e monumentos. Essa acidez ela vai acabar reagindo com os minerais dessas construções e desses monumentos e vai desgastando esses monumentos e essas construções. Então eu posso ter todos esses danos relacionados à chuva ácida. Quem tem em casa piso de mármore, por exemplo, ou alguma bancada de mármore, ou algum objeto de mármore, sabe ou deveria saber que esse mármore não pode entrar em contato com ácidos, com limão, por exemplo, com vinagre, porque esses ácidos acabam danificando o mármore. Então o processo da chuva ácida vai ser até parecido um pouco com o que nós vemos em bancadas de mármore ou estruturas de mármore que não podem ter contato com ácidos, que esses ácidos vão acabar danificando esse material. Então agora, com toda essa aulinha, com toda essa informação, vai ficar fácil responder uma questão do ano passado, do Enem,
e que estava relacionado justamente com esse processo de chuva ácida. Bora para a questão? Caderno amarelo, questão 101, Enem 2019. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, CaCO3, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo com um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função da letra A, oxidação do mármore superficial pelo oxigênio. Letra B, decomposição do mármore pela radiação solar. Letra C, onda de choque provocada por ruídos externos. Letra D, abrasão por material particulado presente no ar. E letra E, acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Eu gostaria de destacar algumas informações importantes que traz o enunciado dessa questão. Antes de irmos diretamente para a resposta, analisem algumas informações importantes que o enunciado dessa questão nos traz. Ele diz aqui que peças de mármore são expostas a ambientes externos, ou seja, ambientes expostos a chuva, a vento, etc. E ele ainda destaca que ele traz ainda uma outra informação importante, em grandes cidades e zonas industriais. Então você que é estudante, é importante você interpretar bem o enunciado da questão, prestar atenção nas informações importantes que o enunciado da questão traz, porque a resposta ela vai estar relacionada com essas informações importantes. Então, observando que esse mármore ele está em um ambiente externo e exposto em grandes cidades e zonas industriais, ficou fácil responder essa questão. Bom, então após falarmos tanto a respeito de chuva ácida e da acidez natural da chuva, tenho certeza que você assinalou a letra E, que dizia a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Se você gostou desse vídeo, se você compreendeu os conceitos que nós tentamos trabalhar nesse vídeo, dê o like, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos estimule a continuar fazendo essa série de vídeos. Você que é estudante, tenha atenção a respeito de desequilíbrios ambientais, que é um assunto extremamente cobrado no Enem. A gente vai continuar fazendo essa série de vídeos. Nos próximos vídeos a gente pode falar sobre outros desequilíbrios ambientais. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, coloca aí pra gente, a gente vai tentar responder na medida do possível. Fiquem bem, fiquem com saúde, se cuidem e estudem. Um abraço, tchau!